Olá pessoal, estamos aí mais uma vez promovendo um produto que eu estou desenvolvendo aí para auxiliar mais pessoas a desenvolverem sua capacidade de comunicação em inglês. Eu vou confessar que por um período, ano passado, eu tentei investir só no YouTube, nas aulas, né, nos vídeos e tudo mais. E dei bastante aulas gratuitas, continuo dando aulas gratuitas ainda para alguns alunos, mas o que realmente me reacendeu, digamos assim, a vontade de voltar e investir mais tempo nessa metodologia, nessa visão do professor Matias, sem dúvida nunca deixou de ser para mim algo extraordinário, né? Eu tenho certeza da eficiência dessa ferramenta e eu sei o quanto ela pode acelerar o processo de aprendizado, né? E o que aconteceu foi que eu iniciei a estudar ciências da computação aqui em Londres e me deparei com uma faculdade inteira numa área nobre de Londres, Canary Wharf, né? Um business center, business hub, e funcionários, professores, assistentes, student union, as pessoas não sabem mais falar inglês. Eu não quero parecer hipócrita nem nada, mas eu estudo esse idioma desde criança. Eu estudei bastante para chegar hoje no nível C2, né, que é o maior nível aqui, o nível de fluência de native, né, aqui na Inglaterra. E assim, ninguém precisa ser mestre, né? Mas eu acho que assim, tem certas profissões que a pessoa que não tem um domínio na língua comum, é difícil ela ganhar credibilidade com o que ela está ensinando, né? E foi isso que me afastou da faculdade, literalmente. Era meio que unbearable, né? Impossível de lidar com um professor tentando me ensinar algo, sendo que ele não conseguia conjugar verbo em inglês, que ele não sabia o que é um plural irregular, ou, né? Enfim, eu não vou ficar aqui realçando aí os erros gramaticais e estruturais e enfim, né? Então, isso até me chateou um pouco, né? Porque eu entrei para essa experiência com o objetivo de aprender bastante. A gente acabou ficando aí 2 meses fazendo conversão de números binários para hexadecimal e decimal, totalmente assim fora da realidade, né? Eu sei que o ensino é defasado, mas eu não sabia que estaria tão defasado, né? Principalmente porque a tecnologia tem evoluído muito rápido, né? Eu estava esperando algo mais updated, mas enfim, daí essas situações que já tinham acontecido comigo ainda em 2023 e 2022, quando eu trabalhava em hospitality, né? Em bares e restaurantes e hotéis. Eu trabalhei num bar, uma galeria gigantesca ali num bar club, ali em Piccadilly, e com um underground assim gigantesco, uma casa de show gigante, assim, um lugar extraordinário. A gerente do lugar, ela só falava no presente. Eu não sabia se ela estava falando de ontem, de amanhã, de hoje, ela só sabia o presente. Então, assim, claro que deve-se valorizar a força de vontade e tudo mais. Porém, honestamente falando, eu acredito que a pessoa, quando ela assume certos cargos, quando ela busca algum tipo de... Às vezes até não importa, se tu trabalha num supermercado, se tu trabalha como delivery, nada melhor do que tu chegar e saber se comunicar, saber falar com uma pessoa estranha de uma maneira educada, polite, colocando os verbos da forma certa, ter uma comunicação clara, né? De novo, eu às vezes vejo um monte de gente fala do Império, do English Empire, né? E isso
para mim isso são coisas banais, né? As pessoas não sabem nada de história e ficam highlighting, né? Realçando pontos para justificar coisas, mas assim, a gente tem que entender que o inglês é a língua universal, é a língua que é usada para business mundialmente, internet. AI responde muito melhor quando tu se comunica com ela em inglês, enfim. Então, assim, eu hoje estou tentando, esse meu projeto, ele vai ser traduzido para outras línguas, porque eu acredito que o adulto, ele precisa de instrução quando ele está aprendendo o idioma, o cérebro já está formado, então a gente precisa criar um outro tipo de patterns, né, de padrões para ele conseguir absorver. Um adulto para absorver, para aprender por absorção, né, por assimilação. Não é a mesma coisa que nem uma criança, todo mundo sabe disso, eu acho que não, isso não é segredo para ninguém. Então essa a visão do professor Matias Nau, ela é extraordinária. Eu consigo colocar pessoas do zero a um nível de comunicação bom em 3 meses, desde que ela siga, obviamente, também a dinâmica do curso, que é um intensivo, né? É um exercício diário que eu cobro deles para que a gente tenha uma evolução concreta. Né? Então, me deparando com isso aqui em Londres, vendo pessoas aí gerenciando grandes bares, professores de faculdade com dificuldade no idioma, e como aqui o governo está entrando agora com uma norma um pouco mais estrita, né, sobre o idioma, as pessoas vão ter que ter um nível de idioma para poderem se inscrever em faculdades, para poderem, enfim, até aplicarem por trabalhos e tudo mais. Então eu estou desenvolvendo isso agora, traduzindo essa explicação para outras línguas também, para ajudar mais pessoas, né, utilizando inteligência artificial. E estou terminando aqui o trabalho para o português. O português, obviamente, vai sempre ter um pouquinho a mais, o português e o italiano. Eventualmente eu vou começar a gravar italiano também. Vai ter sempre um pouco de explicação a mais, porém eu estou montando os vídeos com explicação bem, com script, daí eu posso também, tudo que eu tiver ali eu posso traduzir para outro idioma, então uma pessoa, sei lá, um russo, vai ganhar a mesma explicação e vai conseguir compreender essas estruturas e também aí alcançar mais pessoas que queiram desenvolver, porque é fundamental hoje em dia o inglês. Né? Então, só fechando aí, tem muita gente às vezes que acha, não, eu já sei, lembre-se que a aplicação dos auxiliares, certo, conhecer verbos, conhecer adjetivos, tudo isso é importante para a construção e para melhora, né, do seu idioma. Se você ficar nervoso e trava, se você não consegue falar no telefone, isso são tudo os sinais de que você ainda não domina a língua, né? Que você precisa praticar um pouquinho mais, ok? E às vezes até eu sempre falo aí humildade, né? E como eu aprendi, eu sei os caminhos. Eu aprendi italiano depois. Então, assim, um recado aí fica aí. Humildade às vezes auxilia a gente também a dar vários passos à frente. Ok? Então eu espero aí, se você conhece alguém que quer aprender inglês de uma forma rápida, eficiente, concreta, com um conhecimento que você não vai mais perder, porque é lógico, compartilhe aí o canal Zé Zeus Teacher do YouTube, aqui do Instagram. Os links estão aí espalhados por todas essas páginas para a primeira edição do Aprender, Entender e Aplicar. Segunda edição e áudios estão no forno, estão aí, ao domingão, estou aí em casa trabalhando, editando, gravando, enfim. O objetivo é o mesmo que o do professor Matias quando criou essa tabela: auxiliar o máximo de pessoas possível a alcançarem os seus objetivos, sejam profissionais ou pessoais. A intenção é que a pessoa utilize o inglês como uma ferramenta em sua vida e não tenha como um obstáculo. See you around.